Bom, gente, vamos lá então fazer esse trabalho. Primeiro, a primeira coisa que o Marcelo pede no trabalho é a gente localizar uma curva horizontal juntamente com uma curva vertical. Então, vamos lá começar com o nosso arquivo normal no Civil 3D. Só vou arrastar esse perfil para cá, vai ficar mais fácil de eu localizar, ok? Vamos lá. Gente, tenham paciência que eu estou gravando e ao mesmo tempo falando e fazendo todos os comandos. Então vamos lá. Eu vou na ribbon analisar, ok? Rastreador destaca. Então eu venho nessa opção viewport atual. Então o que eu preciso? Eu preciso achar uma curva que ao mesmo tempo é horizontal e vertical, que tem uma componente vertical também. Por exemplo, essa curva aqui, se a gente analisar o perfil lá embaixo, a gente não tem uma curva vertical, então eu não posso escolher ela, ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Essa curva aqui, vocês têm que ter muito cuidado na hora de localizar a curva, então não andem depressa. Vamos lá. Essa curva aqui, tá vendo que ela passa da curva vertical? Então, a gente também pode olhar por aqui, ó. A minha curva vertical aqui, ela termina antes da curva horizontal começar, beleza? Então, a gente segue aqui, ó. Uma curva aqui, ó. Vocês têm que prestar muita atenção, fica ruim às vezes pra visualizar. Então, vocês dão um zoom, ok? Ai, meu Deus, espera aí. Olha aqui, ó. Vamos puxar um pouco. Olha aqui, essa curva aqui, ó, vertical, ó. Se a gente for olhar, a gente não tem nenhuma curva horizontal. Então, vamos passar para a próxima. Olha essa aqui. Essa aqui é uma curva horizontal e uma curva vertical ao mesmo tempo. Vocês estão vendo uma luzinha ali verde, enquanto eu passo aqui o mouse aqui no perfil vertical. Então, eu vou selecionar essa curva, beleza, gente? Então, essa curva vai ser a curva do meu trabalho. Então, vocês localizem aí a curva suas. E caso tenha alguma dúvida, vocês me mostrem na monitoria, porque o Marcelo vai olhar isso e quem errou vai ser penalizado. Então, ok. Essa é a minha curva circular simples, certo? Então, localizada a curva, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar primeiro um print dessa curva, porque o Marcelo quer que vocês tirem o print como anexo. Então, eu aperto a opção Ctrl P. Eu coloquei Ctrl P e aparece essa mensagem. Ok, a gente vai fechar normal e vai clicar aqui em janela. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai localizar a curva, né? Centralizar a plotagem. Monochrome, todo mundo põe monochrome, ok. Então, vai gerar um PDF aqui pra mim. Então, eu vou colocar assim, curva, que eu tenho 4 PDFs. Então, é importante a gente nomear corretamente. Curva circular simples, ok, gente? Aí, ok, vamos salvar. Então, a gente vai salvar mais 4 PDFs assim. Aí, o próximo passo, a gente vai selecionar o alinhamento e vir aqui, ó, editor de geometria. A gente precisa pegar as propriedades da curva, porque, né, a gente tem que fazer todos os cálculos que o Marcelo quer. Então, vamos lá, gente, você viu? Eu seleciono a curva, vocês veem? Olha pra você ver, quando eu selecionar a minha curva, vai ficar destacado em vermelho. Então, vamos passando. Olha pra vocês verem. Ainda não chegou. Nossa, tem muita curva esse projeto. Olha pra você ver, 17, certo? É a minha curva. Eu aperto o botão direito, copiar a seleção. E o que eu vou? Pego o Excel aqui, ó. Procura lá Excel, gente. Excel, certo?
Então, Ctrl V. Oh, meu Deus. Que isso? Ctrl V. Tá vendo que eu transferi todos os dados da minha curva? Então, olha o que eu trabalho. Vocês vão pegar as variáveis de entrada, que no caso é o raio. Então, é só vocês localizarem o raio. Olha aqui, o raio de 150. A deflexão é outro dado de entrada. Então, vocês vão calcular tudo. A velocidade de projeto a gente sabe que é 60. Então, todas as variáveis que o Marcelo pede no trabalho, a gente vai calcular. Outra coisa, só chamando a atenção aqui, galera. Estaca inicial. Estaca final. É o nosso PC e o nosso PT. Só que quando o Marcelo pede para vocês construírem a tabela de estaqueamento, vocês têm que partir da estaca do PI. Que aí, com o PI, vocês vão achar o PC e PT e conferir se bateu com o Civil 3D. Olha aqui, o Civil 3D ele te dá esse aqui, 5 mais 472,12. O pessoal tá com um pouco de dúvida e eu descobri o quê? Que isso aqui é 472,12 metros. Então, como que a gente vai localizar a estaca do PI? A gente vai pegar os metros e dividir pelo quê? Por 20, certo? Ok, para essa curva circular, a gente precisa disso. Deixa eu minimizar aqui. Certo. Então, a gente pode fechar esse aqui. Fechar. Ok. A gente não tem uma curva vertical associada à nossa curva horizontal. Agora, a gente vai para a curva vertical do projeto, certo? A gente vai fazer a mesma coisa. Centraliza ela bem assim. Vamos tirar um print. Nossa, deixa eu apertar Ctrl P aqui, difícil. O print a gente vai fechar. Agora é o print do perfil vertical. Janela, né? Vamos lá pegar a janela, certo? Centraliza a imagem. Monochrome, ok. A gente vai gerar o segundo PDF. O segundo PDF é curva vertical simples, certo? Aí vamos salvar no lugar que a gente depois consegue encontrar esse é o segundo PDF. Outra coisa, a gente precisa das propriedades da curva vertical para a gente calcular a distância de visibilidade de parada e outros parâmetros que o Marcelo também pede no projeto. A gente também tem que calcular o estaqueamento da curva vertical. Então a gente vai aqui em editor de geometria. Oh, meu Deus. Alguma coisa estranha. Ok. A gente vem aqui, ó. E a gente tem as nossas curvas. Então, é a mesma coisa. A gente vai localizar agora qual é a nossa curva aqui, ó. Ixi, cadê minha curva? Tá. A curva vertical desse probleminha. Então, a gente olha o K aqui, ó. Cada minha curva é 44,197. Então, a gente vem aqui, ó, galera. 44,197 é a curva 5, ok? Botão direito, copiar, seleção. Vamos para o Excel. O Excel nosso já tem a curva circular simples, agora a curva vertical. E a gente vai calcular todos os parâmetros da mesma maneira. A gente tem os grades, né? A gente vai calcular os grades de entrada e de saída. A gente tem o K, a gente consegue tirar todos os parâmetros que a gente precisa. Bom, gente, essa é o primeiro arquivo, que é a curva circular simples e é a curva sem transição que o Marcelo chama no projeto. Então, aqui, ó, a gente vai salvar como esse arquivo. Gente, eu peguei dos seus colegas Arthur, depois agradeçam a ele. TP1 sem transição. É o primeiro arquivo. Gente, eu tive esse probleminha no semestre passado. Por favor, salvem com essa nomenclatura que o Marcelo vai pegar depois e só procurar no e-mail dele. E se vocês fizerem outra nomenclatura, é bem capaz dele o quê? Perder o arquivo seus e não conseguir corrigir. Então, fiquem atentos, ok? Essa é a primeira parte do trabalho. Então, o que eu vou ter? 2 PDFs, ok? O PDF da curva circular simples e o PDF da curva vertical. E eu vou ter os dados da curva circular simples e os dados da curva vertical. Então, eu posso fazer todos os cálculos. Beleza, galera? Agora eu vou entrar com a curva com transição. Nesse intervalo eu só organizei aqui, ó. Coloquei curva circular simples de meus dados, curva vertical simples. Agora eu vou partir para a curva de transição. O mesmo arquivo,
Isso é bem tranquilo. A gente vai pegar a mesma curva, vocês lembram que é essa minha curva? Ok? Vocês vão pegar a mesma curva. Vocês vão selecionar o alinhamento, editor de geometria. Vocês vão vir aqui, ó. Nessa opção, excluir subentidade. A gente vai excluir a curva e vai voltar com o nosso PI, que a gente quer fazer a transição, certo? Olha aí para vocês verem. Vocês notarem, eu tenho meu PI de volta, ok? PI. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma curva, curva espiral livre. Ele pede selecionar a primeira entidade, agora a próxima entidade. Mesma coisa da circular simples que vocês aprenderam. Ixi, não tá indo. Tá, o 3D dá essas coisas, né, gente? Aí você deixar selecionado o LES, dentro de 180, o raio. Vou manter o raio da curva circular simples, no meu caso aqui, ó. Meu raio é 150. Vocês vão olhar o mesmo raio. Tem que ser obrigatoriamente o mesmo raio. Então, olha, eu vou especificar o raio 150. Ele pede o comprimento da espiral. Tem uma forma do LS mínimo que tem a ver com a velocidade de projeto ao cubo. Enfim, vamos colocar 80, que é um valor superior ao valor do mínimo. Ou quem preferir colocar 100 ou 60, alguma coisa nesse sentido. Vocês estão vendo que a minha transição, que eu criei uma curva com transição, certo? Então, agora eu vou fazer outro print, certo? Com essa curva agora. Antes, eu vou abrir. Oh, meu Deus, calma. Pera aí, gente, deu um... Isso. Vamos fazer o print primeiro. Aqui é minha mensagem novamente. Aí eu vou pegar a janela, os mesmos passos da curva circular simples. Vou centralizar. Gente, ok. Eu não estou salvando porque eu estou no computador da minha amiga, mas vocês vão salvar. Ok? Circular com transição. Então, esse é o terceiro print. Quem não tiver no terceiro print, volta nos vídeos anteriores que tem alguma coisa errada. Vocês vão salvar. Eu estou cancelando, mas salvem, por favor. Ok, gente? Continuando. A gente vai o quê? Selecionar o alinhamento agora. Nossa, o 3D me ajuda aí, meu filho. Selecionar o alinhamento. Certo, gente? Editor de geometria. A gente vai vir naquela mesma tabela, vocês lembram? Que a gente precisa agora das características da curva. Olha aqui, a curva com transição sempre vai ter essa numeração, 17.1, ponto 2, ponto 3, certo? Se você apertar o Ctrl, você consegue selecionar as três curvas ao mesmo tempo. De maneira aqui, ó, gente. Então, botão direito, copiar, seleção. Vamos para o Excel. Vamos para o Excel e a gente vai agora... Curva de transição, olha aqui, ó. Tá.